Fábio, antes da gente começar aqui, tu estava me contando que tu já tá 14 anos e 9 meses lá no Google, né? Quase 15 anos fica melhor, né? Quase 15 anos. Cara, a gente também estava falando como tudo mudou ao longo do tempo. Você está trabalhando no Google, significa que é uma Big Tech, uma empresa de tecnologia de vanguarda, tem que estar o tempo inteiro procurando novas coisas ou se modernizar o tempo inteiro, agora com inteligência artificial. Mas me conta primeiro, cara, quais foram as principais coisas que mudaram nesses últimos 15 anos aí, na tua opinião? Olha, primeiro mudou o acesso. As pessoas antes, elas entravam e saíam da internet, até que apareceu o telefone celular, com qualidade, né? Telefone celular com dados, que realmente ficou bom a partir de 2007, 2008. Pensando que agora tem 17 anos, nós estamos falando do iPhone 17, né? Então, naquele momento, você começou a ter uma relação diferente com a tecnologia, que hoje já tem uma série grande de fornecedores de telefone celular de altíssima qualidade, que oferecem soluções que são de todos os tamanhos, inclusive com a televisão conectada. Então, a conectividade mudou ali. Depois mudou a mídia, né, Igor? Que passou a ter uma loucura, cara. Você começou a ter... as pessoas antes, o digital ele era complementar. A pessoa fazia alguma coisinha no digital. De uma hora para outra, o digital passou a ser central. Durante a pandemia, ele passou a ser único. E depois que ele passou a ser único, ele voltou a ser uma mídia importantíssima para as empresas, para as pessoas, para os negócios. A terceira coisa que mudou muito nesse período foi a capacidade de empreender. Foi a explosão das startups. Sensacional também. Mais precisamente, entre 2010 e 2020, nós tivemos uma explosão da capacidade que a gente tem, especialmente aqui no Brasil, que as pessoas querem ter negócio, ser dono do seu nariz. Sim. Resolver um problema que está diante de ti com capacidade tecnológica e com conhecimento da realidade local. E, ultimamente, a gente teve uma mudança nova, que é a mudança que foi advinda da inteligência artificial, que também é uma coisa de louco, porque você passa a ser não apenas consumidor de conteúdo, como havia até muito tempo atrás, mas a produção de conteúdo fica muito facilitada. Sim. E você tem um negócio, você pode ter um negócio grande com empresa pequenininha, que a inteligência artificial te ajuda a montar um monte de rotinas para aquilo funcionar. Essa explosão das startups impactam o Google de que maneira, cara? Por que é importante para o Google? É importante porque você tem um ecossistema mais vibrante. Quando você pensa... acho que é um conceito interessante para te falar do Google. Nós somos uma plataforma de soluções abertas. Então, o sistema operacional Android ele é aberto. Você constrói para um ecossistema e você atrai pessoas que elas podem se transformar ou em negócios ou mesmo ganhar dinheiro como indivíduos naquilo ali. Isso vale para um youtuber, com todo o conceito de marketing de influência. Isso vale para um desenvolvedor que pode montar uma solução, um aplicativo, um negócio por trás. O startup não está longe disso. É a mesma coisa. Você tem alguém que tem uma boa ideia, algum conhecimento técnico, quer resolver um problema e pode montar. Então, quanto mais startups você tem no mercado, mais você gera um ecossistema que busca atacar as ineficiências. Tá. O que é ineficiência, cara? É custo, coisa que é mais caro, é falta de acesso, é fricção no teu processo da tua experiência de consumo. Então você vai começar a ver que o mundo das startups ele resolve muitos desses problemas e cria uma sociedade mais vibrante, cria um ambiente de negócios melhor. E com isso a gente consegue ter empresas que elas deixam de ser uma empresa para atender uma vizinhança, às vezes para ser uma empresa global. Sim. Tem gente aqui do Brasil que montou empresa de jogos que hoje atende o mundo inteiro. Tem empresas que montou startups ou bancos que atendem mais do que o Brasil. Então essa é a vantagem de você ter um ambiente de startup. Entendi. Bom, eu gosto dessa ideia também. Acho que quanto mais soluções existirem no mundo para a gente resolver os nossos problemas, ou sei lá, novos serviços, novas possibilidades, é sempre bom mesmo. O Google entra na minha vida, cara. Eu descobri o site de busca Google em 2001 ou 2002. Eu estava no ensino médio e a gente precisava fazer um trabalho e eu e precisava encontrar as coisas na internet, né? E um amigo meu fez um trabalho incrível. E eu perguntei, cara, onde é que tu achou isso aí tudo? Não conta pra ninguém não, mas tem um site de busca novo aí, que é o Google, escreve Google. Aí eu, caraca, porque na época a gente usava o KD, né? KD aqui no Brasil, Usava o Yahoo também, lá dos Estados Unidos, o Alta Vista. E o Google veio, tomou isso tudo
e a gente está falando de 20 e poucos anos atrás, pelo menos aqui desde quando eu conheci, né? O Google ele se tornou assim, ele passou de um site de busca lá no começo para um troço muito maior. Eu lembro quando o Google adquiriu o Orkut, tu já estava lá? O Orkut, não estava lá não. Tá. O Orkut foi antes de mim. Aí o Google, aí veio o Orkut, não sei o quê, depois veio o Google Plus, aí o Google adquire o YouTube, e o YouTube vira uma coisa muito maior, daí vem o sistema operacional, Cara, como é que faz para gerenciar ou para estar de frente de tudo isso? Porque assim, tu deve trabalhar pra caramba com tem um monte de braço de negócio, tem um monte de coisa acontecendo, e daqui a pouco a gente já vai falar da inteligência artificial também. Tá, repara bem, Igor. Quando o Orkut, aliás, não sei se você sabe, o Orkut é um engenheiro que trabalhava no Google. E ele montou uma plataforma que funcionou muito bem no Brasil, funcionou na Turquia, onde ele nasceu, funcionou em outros mercados, mas ao longo do tempo aquela plataforma ela não foi uma plataforma que ganhou um apelo global. Eu acho que é importante te dizer isso pelo seguinte: quando a gente pensa na missão do Google, a missão vira realidade quando a gente pensa em democratizar o acesso à informação e pegar toda a informação disponível e torná-la acessível a todas as pessoas o tempo todo. Essa visão hoje parece meio legal. Há 25 anos atrás, a internet era discada. Pensar em organizar toda a informação, disponibilizar aquilo para todo mundo, na época que o telefone celular ainda não era o que é hoje, na época que a capacidade de processamento na nuvem era pequenininha, não tinha ainda esse conceito, é um negócio muito bacana. Mas respondendo a tua pergunta, o que aconteceu nesse processo? O Google foi juntando uma constelação de plataformas que pudessem ir de encontro a determinadas necessidades para você ter uma experiência completa. Por exemplo, o YouTube, quando ele apareceu. O YouTube no final das contas, era um site que era um repositório de vídeos, não é uma rede social. É um repositório de vídeos. Esse repositório de vídeos, que começou com o videozinho do parque, lá do fundador indo visitar um parque, de uma hora para outra, ele se transformou num excelente arquivo que acaba sendo um grande buscador. Hoje você quer resolver um problema, tem um how-to, se você quer informações, está lá no YouTube. Você quer estudar, quer transacionar, quer se informar, se ilustrar, vocês são um exemplo disso, né? O podcast aqui, o Flow, é um exemplo disso espetacular. E levando em conta que essa mudança de papel veio ocorrendo, inclusive, com a chegada do advento da TV conectada, que é uma coisa recente. Você precisa de uma experiência melhor para você poder buscar informação, você tem um browser como a gente tem aí o Chrome, ou você precisa de ter essa informação distribuída por muita gente, você tem um Android, as pessoas começaram a buscar mapas com uma intensidade muito grande, apareceu o Google Maps, e por aí vai. Então, eu acho que um dos segredos do Google, e eu vou chegar na minha posição, um dos segredos do Google no mundo de conhecimento distribuído, as pessoas interagem com conhecimento de várias formas. E você tem que estar buscando soluções que podem trabalhar para entregar a melhor interação possível para as pessoas de formas diferentes, em lugares diferentes, de maneira diferente. Pois bem, como é que é gerenciar isso aí? Então, nós estamos falando do mundo de conhecimento distribuído, sabe? E no mundo de conhecimento distribuído, talvez a melhor coisa que eu possa dizer é o seguinte: o papel do líder, o papel do gestor é colocar uma equipe boa, que funcione bem, que esteja bem alinhada, que trabalhe bem em grupo e que você não precise ficar o tempo todo olhando o detalhe. Porque aí você tem condições de pensar como aquele grupo pode trabalhar em direção a uma visão e entregar aquilo ali, você ajudando a remover determinados obstáculos, a trabalhar junto com as pessoas, a criar um ambiente legal para poder trazer novas, boas pessoas, e com isso aí você vai tendo um papel de entender um pouco. A minha função é muito mais horizontal, é entender um pouco, sabendo que eu tenho especialistas que trabalham em cada uma dessas plataformas. Encontrar essas pessoas deve ser também deve ser complicado, né? Porque para você poder não é abrir mão, mas não ter que olhar o detalhe, realmente é algo que coloca você te dá uma liberdade para olhar coisas importantes, coisas que, né? Mas, eu sinto que essa confiança para não ter que olhar no detalhe, ela
Bom, talvez você seja experiente o suficiente para encontrar rápido, mas... Não, a questão não é encontrar rápido. Confiança você constrói ao longo do tempo, com todas as pessoas. Então, esse é um processo de desenvolvimento, de evolução natural. É por isso que as relações de longo prazo, quando eu falo que eu tenho a média das pessoas que trabalham comigo no Google é bem maior do que a média de mercado, pessoas que estão lá há muito tempo. Uhum. Então, eu acho que o maior segredo aí é você não apenas permitir que as pessoas tenham capacitação técnica, mas permitir que as pessoas também, eventualmente, cometam um erro ou outro pequeno o mundo hoje em dia, ele permite esse tipo de coisa, sabe? Você não pode tentar ter a centralização de todas as decisões, senão o modelo fica muito lento, ou ter a centralização de todo o conhecimento, até porque não é possível. O conhecimento evolui e ele muda muito rápido. Então, o ideal é que seja uma rede e que não seja uma pirâmide. É isso que a gente acredita e é isso que eu tento mostrar para as pessoas, que elas têm que tomar as decisões certas, no nível certo, e com isso nós todos ganhamos. Entendi.